Boa tarde. A Cimeira da Terra foi há mais de 20 anos e o documento Agenda 21 firmou, na época, um compromisso a adotar pelos poderes locais. Municípios sustentáveis é o tema desta sociedade civil. O projeto Eco 21 começou em 2005 e avalia a sustentabilidade dos municípios com base em 21 critérios. Um projeto que vamos conhecer mais à frente neste Sociedade Civil, onde Nuno Sarmento, da Liga para a Proteção da Natureza, nos vai explicar como o município de Castro Verde tem apostado na manutenção da agricultura tradicional e na conservação da natureza. Numa perspectiva mais urbana, Joana Mourão, da Ordem dos Arquitetos, vai mostrar como a aposta numa construção sustentável pode permitir uma melhor gestão dos recursos e conservação do planeta a longo prazo. Vamos então saber qual tem sido o trabalho desenvolvido pelos municípios neste sentido, no sentido de se tornarem mais sustentáveis. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Margarida Gomes, bem-vinda. É coordenadora do programa Eco 21, da Associação Bandeira Azul da Europa. Qual é a sua avaliação para já? O esforço dos municípios portugueses nesta matéria tem sido de louvar ou há mais coisas a fazer? Há muita coisa a fazer, obviamente, mas eu penso que há um percurso que tem vindo a ser percorrido, passa a redundância. De facto, pelo menos neste projeto Eco 21, onde nós temos tido alguns municípios que voluntariamente se dispõem a ser avaliados nesta área da sustentabilidade, das políticas de sustentabilidade, das ações, nós temos verificado que não só essas ações têm vindo a ser cada vez mais efetivas, como a sua performance tem vindo a melhorar ao longo dos tempos. Isto no curto espaço de tempo de cerca de 6 anos em que o projeto está a ser implementado. Talvez valha a pena então explicar, já falámos dele aqui, mas voltar a explicar às pessoas o que é o Eco 21, como é que ele funciona. Bom, o Eco 21 termina num galardão, esse é apenas o final, que portanto simboliza através uma espécie de símbolo de qualidade. Símbolo de qualidade. Ou de distinção. Exatamente, portanto simboliza através da atribuição de uma bandeira que o município tem os mínimos de critérios de sustentabilidade em termos de políticas e de práticas. A bandeira é esta, não é? A bandeira é essa em miniatura, é uma bandeira maior que é hasteada pelo município quando atinge realmente os critérios mínimos. O programa é mais que um projeto, é um programa de continuidade. É complexo em relação ao número de critérios que utiliza, portanto são agregados em 21 indicadores que se desdobram em cerca de 60 subindicadores. É um programa europeu, não é? Que está também noutros países da Europa. Não está só em Portugal? Nomeadamente na Holanda. Já vamos saber mais em pormenor que critérios são esses e qual é o caminho que os municípios têm que fazer para chegarem a esta bandeira. Já temos muitos municípios com a bandeira Eco 21 hasteada? Este ano, portanto, é um galardão anual. Sim. Portanto, este ano temos 28, mas já tivemos 80 municípios que participaram desde que começou o projeto neste projeto. São os municípios que têm que se candidatar? São os municípios que se candidatam de forma voluntária e que submetem a uma avaliação das suas práticas em termos de E essa avaliação é feita todos os anos? Todos os anos. O que quer dizer que é preciso continuar, não basta ser verde um ano ou ser sustentável um ano apenas, não é? Portanto, é um processo que vai continuando. Há autarquias que estão neste projeto desde o início? Há 18 que estão desde o início e que se mantêm e, curiosamente, esses 18 têm demonstrado sempre um crescimento da sua performance em termos de sustentabilidade, portanto, avaliada neste sistema. Ainda ficam muitos de fora? Projeto. Não, que se mantém, que estão desde o primeiro ano. Em média, temos cerca de 10% dos municípios do país a candidatar-se anualmente. Que é pouquinho. É pouquinho, mas nós já consideramos que é muito bom, porque não é fácil atingir os critérios mínimos para realmente ser distinguido. Sim, portanto é exigente o projeto. E geralmente também os municípios, quando consideram que não atingem os mínimos, preferem não avançar com a candidatura, porque de certa forma estão a submeter-se a um exame, a uma avaliação externa. Em que podem reprovar. Utilizam às vezes o projeto até como forma de auditoria interna, mas depois não avançam com a fase de candidatura. Portanto, nós estamos satisfeitos com os 10%.
Marta Pinto, bem-vinda, é investigadora na área da sustentabilidade da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto. Valia a pena, com certeza, lembrarmos às pessoas o que é a Agenda 21 e depois como é que ela se desdobra localmente nas regiões. Muito bem. Bom, a Agenda 21, acima de tudo, é um compromisso, é um documento que foi firmado, como já referiu, há 20 anos atrás, na Cimeira da Terra, onde se juntaram governos de vários estados do mundo e decidiram criar, no fundo, um documento que sintetizasse o que é que deve ser feito, quer a nível governamental, dos governos centrais, quer a nível dos governos locais, quer a nível dos cidadãos, das empresas, de diversas organizações, no sentido de caminharmos para um mundo mais sustentável. E, portanto, quais eram as grandes linhas desse documento, as mais importantes? Como é óbvio, é um documento extenso, que foi revisto já até, não é? Ele de 10 em 10 ou de 5 em 5 anos vai sendo revisto e infelizmente muitos objetivos vão sendo empurrados para a frente, não é? Mas quais eram as linhas fundamentais desse documento que ainda se mantém? O documento é muito extenso e tem muitas linhas importantes. Eu destacaria duas. Por um lado, é dado um ênfase muito importante à educação como um motor deste trabalho em prol da sustentabilidade. E educação ambiental. Educação para a sustentabilidade. Não se refere especificamente à educação ambiental, sim, mas que a educação tem que funcionar, podemos não adjetivar. Vamos distingui-las então, o que é educação ambiental e o que é educação para a sustentabilidade? Isso daria aqui mais 2 programas no mínimo. Mas vamos explicar isso num minuto. Digamos, educação para a sustentabilidade, e correndo o risco de ser injusta, mas tenta ser um pouco mais integral. Enquanto que a educação ambiental se senta um pouco mais nas questões da natureza e da conservação, sim, a educação para a sustentabilidade é mais ampla. E, portanto, envolve muitas outras áreas e muitas outras áreas. Estamos a falar de questões também sociais, questões económicas, enfim, tudo muito num pacote mais alargado. Como é que esta Agenda 21 chega depois ou se desdobra depois para as regiões, para os municípios? Como é que ela depois funciona a nível local? Exatamente, esse era o segundo ponto importante da Agenda 21, é que efetivamente nesse documento é dado um ênfase enorme à importância dos governos locais se assumirem como promotores do desenvolvimento sustentável. E, portanto, foi feito um repto aos governos locais no sentido de começarem processos de planeamento com os seus cidadãos e organizações. Portanto, abrirem espaço para um diálogo, um debate com cidadãos e organizações, no sentido de definir o que é que nós queremos ser como comunidade, para sermos uma comunidade mais sustentável, o que é que temos que fazer e definir ações em conjunto. Portanto, é tão Temos simples países e tão mais complexo avançados nesta agenda do que outros? Há países que começaram, alguns até antes de 1992. Antes da agenda ter sido aprovada? Sim, há alguns países como, por exemplo, a Suécia, o Reino Unido, a Dinamarca, que funcionaram no bloco de pioneiros nestes processos. Depois temos países que ficaram no meio termo e temos alguns países que são mais atrasados. E nos mais atrasados temos, por exemplo, a Espanha, temos Portugal, temos a Alemanha, que funcionaram, enfim, foram um pouco retardatários nesta implementação. O que quer dizer que esses países que estão mais à frente também podem servir um bocadinho de farol, porque já fizeram um trabalho de casa mais profundo que o nosso, e isso ajuda depois os outros países que estão mais atrás também a desenvolverem estratégias? Não há dúvida que os bons exemplos são sempre inspiradores, e aquilo que foi feito em muitos municípios no Reino Unido e na Suécia, sem dúvida, e salvaguardando as diferenças culturais em relação aos países do Sul, é sempre exemplar. Patrícia Costa Neto, muito obrigada por estar no Sociedade Civil, é dirigente do Núcleo Regional do Porto da Quercus e é engenheira do ambiente e a pessoa certa para nos dizer o que é a educação ambiental e separá-la então da educação para a sustentabilidade. Bem, a educação ambiental baseia-se essencialmente na informação ou na educação para as questões relativas ao ambiente, ou seja, a questão dos resíduos, a correta separação dos resíduos, por exemplo, passa por informar e educar sobre as pessoas, sobre as questões dos transportes públicos em alternativa ao carro individualmente, por exemplo, faz-se esse tipo de educação ambiental que é específica em cada área de atuação ambiental.
Em relação à educação para a sustentabilidade, como disse a Marta, é mais abrangente e envolvente, porque envolve as pessoas também, a economia e a sociedade local, o que permite articular várias áreas em prol de um bem comum a todos, de um não é? benefício comum. Exatamente. Na sua opinião, ou na opinião da Quercus em concreto, o trabalho e o esforço que tem sido feito pelos municípios é o esforço que era possível até agora ou podia-se ter avançado mais? Pronto, eu falo um bocadinho pela minha experiência e pelo que faço no terreno, não é? Pelo trabalho que desenvolvo no terreno, mais em relação às escolas, por exemplo, à educação e a sensibilização ambiental nas escolas, e eu penso que ainda há muito a fazer nessa área, embora tivéssemos visto nos últimos anos um melhoramento em termos de várias questões ambientais que estavam na mesa e problemas ambientais que estavam em cima da mesa, como a questão das alterações climáticas, como a questão dos resíduos, que estiveram sempre bastante patentes. Eu acho que aos poucos foi criando algumas soluções. Mas considero que ainda há muita falta de ligação entre os municípios, a comunidade local, o que é feito a nível local, por exemplo, a nível das associações, a nível das escolas. Não existem pontos, não é, que possam melhorar esse funcionamento. Acho que, de uma forma geral, acho que se poderia Falta integrar, é isso? Funcionar em conjunto, instituições, escolas, o próprio município, falta isso? Eu penso que isso acho que seria um ponto-chave para a resolução de várias questões. E como é que se pode fazer esse esforço? Ou seja, tem que começar por onde? É a autarquia que deve dar o primeiro passo nesse sentido? Eu penso que sim, que deve ser a autarquia promotora, pelo menos da informação, com transparência para a comunidade local, no sentido de haver uma abertura para a própria população poder participar ativamente nesse processo, não é? Porque, em certa medida, a autarquia desempenha um papel fundamental, porque também tem a articulação com a governança, que permite, também tem as diretrizes, portanto... Podia ter um papel agregador, não é? Exatamente. E, de certa forma, de interajuda, porque a comunidade local pode ser bastante positiva essa integração se estiver envolvida e esclarecida também. João Letras, bem-vindo, é diretor de gestão, de resíduos da Sociedade Ponto Verde. A reciclagem talvez seja um dos pontos de maior sucesso, digamos assim, neste caminho, até agora. Talvez fosse bom. Eu acho que toda a gente conhece a Sociedade Ponto Verde, mas acho que valia a pena também explicarmos um pouco qual tem sido a história da Sociedade Ponto Verde, a experiência da Sociedade Ponto Verde e em que ponto é que ela está neste momento, porque ela não tem parado, não é? Tem sempre procurado novas formas de fazer reciclagem e de envolver também outras componentes na reciclagem que é feita em Portugal. Com certeza. A Sociedade Ponto Verde... A educação ambiental também é um trabalho que vocês fazem. A Sociedade Ponto Verde nasce em 96, totalmente por iniciativa privada, portanto é uma empresa privada sem fins lucrativos e é a empresa licenciada pelo Estado, através de uma licença conjunta do Ministério do Ambiente e do Ministério da Economia, para gerir o Sistema Nacional dos Resíduos de Embalagens, que é um palavrão que se usa em termos da legislação para designar as embalagens usadas vazias e que depois têm que ter um fim útil como o da reciclagem. Portanto, começámos desde meados dos anos 90, embora os primeiros passos na reciclagem dos resíduos urbanos do que hoje as pessoas conhecem como o conteúdo do contentor amarelo do Ecoponto, só começou mais para o final dos anos 90, porque antes da Sociedade Ponto Verde já se fazia, ao nível dos resíduos urbanos, a reciclagem do vidro e do papel cartão. Depois, com a implementação dos sistemas de recolha seletiva e a adoção de campanhas de comunicação e sensibilização, foi possível começar a contar com o esforço, digamos, dos consumidores domésticos, por assim dizer, e dos estabelecimentos de hotelaria, restauração e cafetaria, que começaram a contribuir também para o aumento do desempenho do país em termos daquilo que é reciclado. O que eu posso dizer... Quando a Sociedade Ponto Verde nasce inspirada noutros modelos que já existiam lá fora?
Sim, portanto, e existem organizações semelhantes à Sociedade Ponto Verde, um pouco por toda a Europa, porque a existência destas organizações decorre de legislação específica que obriga, por um lado, os Estados-membros da União Europeia a atingir determinadas metas de reciclagem em determinados pontos no tempo e, simultaneamente, atribui a responsabilidade ao embalador ou importador do bem pelo resíduo do produto que ele está a colocar no mercado. E, nesse sentido, essa responsabilidade depois pode ser transferida para uma entidade gestora mediante o pagamento de um ecovalor e, neste caso das embalagens, é a Sociedade Ponto Verde que gera esses resíduos quando eles depois do produto serem inutilizado. E, portanto, neste momento temos ecovalores para as embalagens, mas também temos para as pilhas, para os pneus, para outros produtos que consumimos, para os elétricos e eletrónicos. Têm vindo sempre a acrescentar... Exatamente. Embora de facto o ramo das embalagens tenha sido pioneiro. E perguntava-me há pouco, em termos dos principais marcos, o que eu lhe posso dizer é que, por exemplo, 2011, que foi um ano marco para nós em termos de metas a atingir, nós atingimos uma taxa de retoma, ou seja, sobre as embalagens que gerimos, atingimos uma taxa de retoma de 64%. O que quer dizer que 64%... O que é uma taxa de retoma para as pessoas perceberem lá em casa? São as embalagens que nós encaminhamos para reciclagem versus aquelas que pagaram o ecovalor. E, portanto, das embalagens que são declaradas pelos embaladores à Sociedade Ponto Verde, 64% foram enviadas para reciclagem. E isso foi possível graças ao esforço dos consumidores, dos cidadãos, que, ao adotarem práticas ambientalmente preferíveis, vá lá, digamos, quando inutilizam as embalagens, as colocam nos contentores de recolha seletiva em vez de as colocarem no lixo indiferenciado. E, portanto, depois entra em cena, digamos, os municípios com a recolha seletiva e a Sociedade Ponto Verde acaba por fazer a ponte entre as entidades municipais que fazem a recolha e a separação dos resíduos e a indústria de reciclagem. É uma espécie de gestora, não é? Deste ciclo Sim, todo, de todo não é? o sistema. E de ir percebendo onde é que é preciso afinar coisas, onde é que se pode avançar, onde é que se pode evoluir, onde é que há problemas para resolver. É um bocadinho isto, não é? Já vamos regressar. O projeto Eco 21, já falamos dele aqui agora mesmo, consiste genericamente numa ação pedagógica junto dos municípios, considerados como agentes privilegiados de promoção do desenvolvimento sustentável. Este projeto avalia também os progressos dos diferentes municípios e estabelece metas a atingir. A Agenda 21, adotada na Cimeira da Terra em 1992, é um processo no qual as autoridades trabalham com a restante comunidade na elaboração de uma estratégia conjunta com vista à melhoria da qualidade de vida ao nível local. De acordo com a Associação Bandeira Azul da Europa, o projeto Eco 21 foi inspirado nos princípios da Agenda 21 e procura reconhecer as boas práticas de sustentabilidade desenvolvidas nos municípios, valorizando um conjunto de aspectos considerados fundamentais para um desenvolvimento sustentável. Este projeto apresenta-se assim como uma ferramenta de gestão municipal. A Associação Bandeira Azul da Europa é responsável pelo levantamento dos dados e do trabalho que foi desenvolvido pelo município, ao qual apresenta propostas para valorizar o território. O objetivo é ganhar a bandeira verde de município sustentável e ecológico. A avaliação dos municípios assenta em 21 indicadores de sustentabilidade local, desde o ordenamento do território e mobilidade à educação ambiental, passando pelo acesso à informação ou ao emprego. Analisa diversos indicadores como energia, resíduos, turismo, qualidade do ar e da água, agricultura sustentável, entre outros. Em 2012, os indicadores com pior pontuação foram a qualidade do ambiente sonoro, a gestão e conservação da floresta, a mobilidade sustentável, o ordenamento do território e ambiente urbano e a certificação em sistemas de gestão de qualidade. A participação no Eco 21 é voluntária, cabendo a cada município a decisão de apresentação da candidatura. Em 2012, participaram no projeto Eco 21 29 municípios. De acordo com os resultados desse ano, apenas um município obteve o índice Eco 21 inferior a 40%, não alcançando a bandeira verde. 11 municípios atingiram os objetivos definidos com um índice entre 50 e 60 pontos percentuais. 13 municípios ficaram situados entre os 60 e os 70 pontos percentuais desse mesmo índice e houve 4 autarquias que cumpriram 70% dos objetivos.
Em 2007, a média anual do índice ECO21 era de 45,7%. Já em 2012, esse valor aumentou para 61,2%. Margarida Gomes, quer comentar estes dados? Não sei se quer acrescentar alguma coisa em relação a este enquadramento que foi feito, do ponto de situação do projeto. Não, resumo o essencial, portanto, o historial da participação, tal como tinha sido dito há pouco, anda aproximadamente em cerca de 10% dos municípios do país. O crescimento do índice tem sido notório, especialmente naqueles que têm participado com continuidade e que reconhecem também que o projeto inspira outras ações porque percebem que depois vão ser valorizados no ano seguinte. Talvez dizer que o Norte e o Centro são as regiões do país onde temos mais municípios ECO21 neste momento, portanto mais participativos. Nas ilhas temos tido menos participação por maior dificuldade de atingir as metas estabelecidas. E penso que é o fundamental que está resumido nos dados. Há pouco dizia-me que o projeto é exigente e que por isso muitas vezes as autarquias, sentindo que podem não ter as condições suficientes para conseguir ultrapassar e serem aprovadas e receber a bandeira, preferem muitas vezes não fazer essa candidatura. Em que é ela é exigente? Quais são assim as linhas fundamentais? Já sei que são muitos pontos, mas que são fundamentais neste trabalho que é feito anualmente com os municípios. Bom, tal como foi explicado, há 21 indicadores, mas há um desdobramento desses indicadores em muitos outros subindicadores que, no fundo, recolhem informação em muitos setores. Começa por ser complicado, às vezes, a um município que se candidata pela primeira vez, recolher toda esta informação dentro do próprio município, porque não toca, o ponto em que está. Porque não toca só o ambiente, portanto, tal como foi aqui já referido, entre ambiente e sustentabilidade, se considerarmos ambiente a parte mais física e de recursos, há alguma diferença. Há quem considere que ambiente é tudo o que nos envolve, aí não haverá, mas de qualquer forma, para se candidatar a um galardão ECO21, o município tem que fornecer informação na área da ação social, da educação, do ordenamento do território, da gestão dos resíduos e, portanto, essa é a primeira dificuldade, pelo menos no primeiro ano, é pôr o município em conjunto, portanto, a analisar a informação e o trabalho que está a fazer nessa área. Na prática é fazer um ponto de situação. Uma auditoria, de certa forma, às várias ações. Fazer um levantamento e ter um mapa, no fundo, da sua sustentabilidade, para perceber onde é que parte e o que é que tem que fazer a seguir. Essa é uma das dificuldades, por vezes, na recolha de informação. Outra é porque as metas, portanto, para que... Vocês ajudam de alguma forma ou não? Nós ajudamos, mas tem que haver um trabalho interno, não é? O município é que tem que conhecer o que faz e muitos nos têm dito que no processo de candidatura têm descoberto que há colegas a fazer muita coisa que eles não tinham conhecimento, portanto, esta integração das políticas... geralmente que possam fazer esse tipo de trabalho ou essa é outra das dificuldades? Encontrar técnicos que possam trabalhar estas matérias dentro das autarquias? Geralmente, dentro das autarquias, há técnicos que conseguem assumir, às vezes a dificuldade é falta de tempo, mas em termos de capacitação, penso que, pelo menos os que têm avançado com as candidaturas, têm técnicos que conseguem desenvolver este trabalho. A outra parte é realmente conseguir atingir as metas, os tais critérios que são mais do que a legislação exige, geralmente são um pouco mais ambiciosos e, portanto, às vezes é preciso algum trabalho feito nessa área para que possa ser demonstrado. Estava a dizer que este projeto depois desdobra-se em várias áreas, não é? Dentro do município, em vários setores e tem trabalho feito também para várias populações diferentes, nomeadamente a população escolar, que eu penso que é com essa população que a Margarida trabalha, não é? Também. Sim, a parte da educação ambiental é um pilar do ECO21, assumidamente desde o início, dado que é, portanto, a área de trabalho fundamental da nossa associação e que é transversal, portanto, em todos os indicadores se procura também perceber o que é que o município faz em termos de educação para a mudança de comportamentos, quer da mobilidade, quer nos resíduos, quer mesmo as iniciativas que são agendadas e programadas pelo município. O indicador 1 é a educação ambiental para a sustentabilidade
sustentabilidade por iniciativa do município, para percebermos quais são as políticas e as estratégias que eles têm nessa área, que depois se desdobram então em vários setores. Quais são as dificuldades maiores que eles têm geralmente? É fazer esse levantamento, já me disse, não é? Sim, é fazer esse levantamento e depois se não existem realmente as práticas e as políticas de forma a atingir as metas, é essa a dificuldade. Lá, não é? Mas depois é criar estratégias e funcionar para objetivos, imagino eu, um pouco, Exatamente, exatamente. Dou-lhe um exemplo concreto. Por exemplo, no indicador da biodiversidade valoriza-se o combate às exóticas e invasoras. E há municípios, por exemplo, Pombal é um dos que assumidamente disse que criou programas de replantação e de combate às espécies exóticas e invasoras, inspirado precisamente na valorização que isso tinha no programa, porque como é um município que participa desde o início, ao querer melhorar a sua performance no indicador da biodiversidade, achou interessante pôr então em prática, porque não... Portanto, estes critérios funcionam também, mesmo que as autarquias acabem por não se candidatar, por não conseguirem cumprir os critérios todos e ganhar a bandeira, pode funcionar como uma espécie de guia, não é? De modelo também para os municípios irem trabalhando no sentido da sustentabilidade. Exatamente. Nós temos uma ferramenta disponível online que é, no fundo, o processo de candidatura, que os municípios podem utilizar, portanto, mediante a inscrição, que é gratuita, a sua experimentação, digamos assim, e, portanto, podem testar se realmente estão num ponto de avançar com a candidatura ou não, e, portanto, podem apenas utilizar a ferramenta como forma de fazer uma autoavaliação e de recolha de informação significativa nesta área. Marta, como é que os municípios receberam, por um lado, a Agenda 21 e como é que a tem estado a trabalhar? Como é que tem sido este processo? Que avaliação é que faz? Os municípios portugueses começaram um bocadinho tarde, sendo que a Agenda 21 existe... Tarde em relação ao documento? Exatamente, sendo que ela existe desde 1992, os municípios portugueses começaram a adotar a Agenda 21, principalmente a partir de 2002. Portanto, demoramos 10 anos, mas a partir desse momento houve uma adesão muito entusiasta, vamos dizer assim, aos processos da Agenda 21. Não tivemos a informação suficiente? Havia falta de sensibilidade ainda nestas matérias? E eventualmente também alguma falta de apoio por parte do Governo Central, no sentido de, enfim, quer definir políticas que ajudem a enquadrar estes esforços municipais. E então, o que é que aconteceu há 10 anos atrás que mudou esse panorama? Alguma disponibilidade de fundos comunitários, por exemplo, para se investir, mas não só. Os fundos comunitários não explicam esta adesão dos municípios. Aquilo que nós sentimos é que os bons exemplos, se calhar, começaram a chegar a Portugal e começaram a inspirar também, de facto, como falávamos há pouco. Bons exemplos vindos de outros países? Também. Ou os primeiros exemplos em Portugal? Em Portugal temos 2 bons exemplos que se lançaram nestes processos. Estamos a falar de Cascais e de Oeiras, 2 municípios com dimensão, com recursos, com equipas técnicas muito qualificadas, que puderam de facto começar a agitar um pouco e a criar também esses exemplos. Tinham algumas condições especiais estes municípios para serem pioneiros? Sem dúvida, a dimensão, isso está estudado em muitos sítios, a dimensão dos municípios, que se traduz naturalmente em recursos, em equipas técnicas mais multidisciplinares, mais pessoas a trabalhar, tudo isto facilita a adoção de um processo como uma Agenda 21 que deve voltar a dizer-se, é um processo voluntário. Isso quer dizer que estes municípios, como deu exemplos, estão avançados, mais avançados, continuam mais avançados do que os outros? Eles continuam bastante avançados. Há muitos municípios neste momento a trabalhar a Agenda 21 local. Nós temos relato de 144 municípios que avançaram nos últimos anos, mas estes, por exemplo, e há outros, mas estes continuam os seus processos e estão em fase de implementação de ações e em fase de avaliação. Convém dizer que uma Agenda 21 local não é só o momento inicial e, como já referiu, de definirmos em que ponto é que estamos, vermos qual é o ponto de situação em termos da sustentabilidade. Depois desse momento é preciso definir ações em diálogo com a comunidade, volto a dizer. Portanto, o município não deve fazer, nem é a sua missão, nem deve ser a sua missão fazer o trabalho sozinho, mas criar as condições para que toda a comunidade, ou seja, vou-lhe dar um exemplo. Há iniciativas, por exemplo, para a redução das emissões de CO2 que podem ser desenvolvidas a partir do município, mas há um conjunto de outras que têm que ser as empresas e têm que ser outras organizações e os cidadãos, a partir de sua casa, a implementá-las. E, portanto,
esta implementação às vezes é um momento mais complicado e mais crítico das agendas. E estes 2 exemplos, neste momento, estão ativos a esse nível. Foi preciso fazer, imagino eu, uma aprendizagem por parte dos municípios também, não é? Sobre estas matérias, em muitas situações. Quais foram os melhores resultados que se conseguiram até agora? E quais foram também já agora as principais dificuldades que as autarquias mostraram, mesmo tendo vontade? Uma coisa é ter vontade, outra coisa depois é conseguir superar as dificuldades, não é? Para se conseguir chegar a objetivos. Relativamente a resultados, é sempre uma pergunta complicada. Já Einstein dizia que há coisas que se medem e que não têm muita importância, há coisas que têm muita importância e que não podem ser medidas. E os exemplos internacionais aí também nos ajudam. Por exemplo, as Agendas 21 na Suécia, que começaram em 92, muitas delas ainda hoje em dia não conseguem ter resultados numéricos de o efeito que estes processos tiveram, mas há outros resultados que são mais qualitativos e também se notam em Portugal. Por exemplo, uma maior propensão para processos de participação, abrir o diálogo à comunidade, trabalhar com as pessoas, trabalhar com as organizações para, por exemplo, fazer hortas urbanas ou para plantar árvores, ou seja, há um conjunto de iniciativas às quais os municípios também, ao longo deste processo de aprendizagem, perceberam que há aqui um espaço de diálogo e de trabalho em conjunto que pode ser potenciado. E eu diria que este é um dos resultados mais fortes. E dificuldades? Que dificuldades é que detectou? Dificuldades, há de facto muitas. E uma das dificuldades, além das habituais e que são sempre referidas quando perguntamos dificuldades, onde quer que seja, a questão de dificuldade em termos de financiamento de certos projetos, etc. Mas eu diria que... Mas ela é real ou não? Em alguns casos, sim, há projetos que são mais estruturantes e que necessitam de investimentos maiores. Mas há muitas iniciativas e muitas ações que podem ser feitas ao nível local e que dependem muito pouco da existência então, de muitos financiamento, quais são as financeiros. outras dificuldades? Eventualmente, o passar à prática, ou seja, há os espaços, criam-se alguns espaços... portuguesa em todo criam-se alguns espaços de diálogo, não é só dos municípios, em relação à Agenda 21. Fazem-se planos de ação muitas vezes muito completos e muito interessantes, mas depois há aquele momento em que é preciso começar a passar à prática e implementar, e há alguma perda de energia nesse momento, que depois tem consequências em termos de resultados. E isso combate-se, é possível? Naturalmente, é não deixar esmorecer essa energia. Também me parece que é muito importante nós reforçarmos um aspecto que é, isto também eventualmente vê-se noutros projetos a nível nacional, é a necessidade de nós avaliarmos o que fazemos. Portanto, tentarmos fazer esse esforço de avaliar de uma forma mais quantitativa ou mais qualitativa, mas começar a ter resultados e a passá-los para as pessoas que colaboram nestes processos. Vou-lhe dar um exemplo. No caso das Agendas 21, abrem-se espaços de participação dos cidadãos. Se depois desta informação ser recolhida e ser trabalhada, não é devolvida às pessoas, as pessoas sentem que de facto estiveram a perder tempo, não é? Não sabem o que é que aconteceu, foi alguma coisa que passou Mas não, muitas vezes os trabalhos continuam a acontecer e falta devolver informação aos cidadãos. E, portanto, é também um aspecto que eu creio que tem que ser melhorado. De outra forma é um bocadinho também aquilo que a Patrícia falava há pouco, que é esta necessidade de trocar informação e de envolver toda a gente neste processo. Um dos papéis que as autarquias têm muito é o de gerir os espaços verdes. Não só gerir, como cuidar deles, como renová-los e até criá-los quando é necessário. E nesse aspecto, como é que tem sido o trabalho feito pelas autarquias, Patrícia, sem entender? Assim, numa avaliação global, há bastantes melhoramentos, lá está, como foi dito, em termos da gestão dos espaços verdes. Acho que há um cuidado nesse campo. Mas lá está, eu acho que neste momento poderiam ser utilizados em função da comunidade, ou seja, os espaços verdes ainda se encontram muitos espaços abandonados, com muito pouca manutenção e que poderiam ser aproveitados para o bem da comunidade. E a questão financeira também, de que falávamos ainda há pouco, pode ser importante.
Sim, mas aí é que nós temos que medir um bocadinho, e a questão da sustentabilidade permite-nos medir um bocadinho isso, não é? Se nós temos um espaço verde, abandonado, sem manutenção, que não nos serve a nada e que muitas vezes até produz gastos, porque às vezes há zonas, por exemplo, com relevado, que são regadas e isto há um consumo de água que se revela num custo para a autarquia. Se for utilizado para o bem da comunidade, por exemplo, para a produção de alimentos, pode ser uma mais-valia. Há um custo, mas há um benefício associado, quer para a autarquia, quer para a comunidade, que pode partilhar desses espaços e pode também incentivá-los a preservar os próprios espaços, conhecendo-os melhor e tratando deles. Acho que passa um bocadinho por aí. E pode haver aqui uma interajuda bastante benéfica da comunidade para a autarquia, se houver essa possibilidade. Mas o que me está a dizer é que as autarquias são pouco sensíveis ainda a essa questão? Eu penso que neste momento... ser mais? Sim, poderia ser mais, poderia haver mais abertura, mas também acho que também existe pouca participação pública nesse sentido, ou seja, as pessoas... Os cidadãos também podiam participar mais? Eu penso que numa zona, nós vivemos numa zona, por exemplo, eu sou de Rio Tinto, se procuro um espaço ou se acho que há necessidade de aproveitamento de um espaço, eu, enquanto interessado, enquanto indivíduo, posso pedir à autarquia que se há disponibilidade de um espaço. Por exemplo, isto também parte um bocadinho de nós e acho que tem que ser um trabalho feito em conjunto. Portanto, todos temos que cuidar melhor dos espaços verdes e participar nessa gestão. Não são só, neste caso, as autarquias de que estamos a falar aqui hoje. Sim, portanto, isso quer dizer também que nós estamos pouco ainda sensíveis a essas questões. Ou achamos que isso é um problema da Câmara? Muitas vezes a tendência, exatamente, é um bocadinho da atribuir... freguesia, da freguesia e não o nosso. Eu acho que tem um papel fundamental, principalmente aos municípios, no exemplo, não é? É preciso dar um exemplo, é preciso haver esse exemplo, mas penso que também, de certa forma, tem que haver mais participação ativa por parte da comunidade. As pessoas têm que se interessar mais pelo meio onde vivem, não só em questões ambientais, mesmo pelo cuidado ao próximo, porque nós estamos num período de crise, e que toda a gente fala de crise, há necessidade de haver interajuda. E essa interajuda não se vai buscar às autarquias, vai-se buscar à vizinhança, com proximidade. E eu acho que neste caso, se as pessoas se prestassem mais a valorizar os espaços que têm que poderia eventualmente também fazer mais pressão para que as autarquias também pudessem desenvolver mais e fazer projetos que sejam mais consistentes e que tenham uma continuidade, porque a questão, quer a educação para a esse é um problema às vezes, é? Eu penso que sim, eu penso que surgiram, e depois desde 92, desde a Cimeira da Terra, que houve muitos projetos a surgirem, muito bons projetos, mas que depois... Nasceram e morreram, não tiveram continuidade. Nasceram e morreram. Portanto, perdem o seu efeito. Perdem o seu efeito e, a meu ver, tem muito que ver com esta ligação com a comunidade, porque o trabalho tem que ser feito local. Eu acredito que localmente nós podemos fazer em pequena escala e depois poder reproduzi-la. Mas partir do local para o global, não é? Exatamente, eu penso que... A sustentabilidade do ambiente urbano está a tornar-se um desígnio cada vez mais coletivo e universal. É nesse sentido que os arquitetos têm também colaborado com os municípios na projeção de uma construção mais responsável, apostando, por exemplo, no uso de energias renováveis. A atual preocupação com a sustentabilidade ambiental permite pensar a conservação do planeta a longo prazo. A sociedade de consumo e os interesses privados de entidades que assentam na exploração acelerada de recursos levaram ao excessivo uso de energias não renováveis. Uma tendência que teve de ser repensada de forma a começar a agir de um modo mais consciente. Os arquitetos e urbanistas podem, através de uma construção sustentável, fazer cada vez mais para que haja uma transição de paradigmas. Sustentabilidade significa considerar as necessidades a longo prazo, as nossas e as das gerações futuras. Só que, na verdade, isto não é nada fácil. Realmente o longo prazo fica sempre para depois e depois é tarde demais. Sem dúvida, os municípios têm um papel fundamental nesta transição de paradigma, porque é disso que estamos a falar. Cada vez mais se comprometem com o desígnio da sustentabilidade, muito também com o apoio da União Europeia, da Comissão Europeia,
e em particular com o Pacto dos Autarcas, um compromisso recente, de 2008, a que mais de 2.000 municípios na Europa neste momento aderiram e que realmente coloca um pouco os municípios na linha da frente para as estratégias de sustentabilidade na gestão do território. A habitação em Portugal teve que responder a necessidades habitacionais prementes que existiam. No entanto, houve um excesso de construção e um descontrole dos efeitos a longo prazo. Para controlar esses efeitos, mais de 60 municípios portugueses assinaram o Pacto dos Autarcas e assim surgiram os planos de gestão de energia, do qual participaram mais de 50 municípios. Estes planos têm realmente 3 componentes-chave. Uma são os edifícios, outra os transportes e outra os serviços urbanos. Existe realmente um contexto infraestrutural que é produzido por técnicos e gestores do território que o orientam e por um quadro político muito determinante nas opções que o configuram e que depois se vai refletir nas nossas opções diárias e vai se refletir em última instância nos nossos consumos de energia, que devem até ser o indicador mais último e eficiente da nossa sustentabilidade. Como forma de diminuir os gastos de energia e as emissões de carbono, a construção sustentável tem 2 fases específicas em que pode ser otimizada. A chamada fase de construção, mas também a fase de uso dos edifícios. Vale a pena lembrar que um edifício é utilizado em média durante 50 anos e é importante também ponderar-se o conforto térmico do mesmo para reduzir o consumo de energia em aparelhos de aquecimento ou arrefecimento ao longo dos anos. Aqui o contexto europeu é bastante favorável, os municípios que o conseguem aproveitar podem torná-lo ainda mais favorável e os técnicos, arquitetos, urbanistas que depois vão atuar como projetistas ou como reguladores da gestão do território, podem então aproveitar o potencial desse contexto e passar para as soluções técnicas adequadas, quer do desenho do espaço público, que é determinante também para a nossa mobilidade mais sustentável, quer do desenho dos edifícios, que é determinante então para a nossa habitabilidade mais sustentável. A arquiteta Joana Mourão sublinha como medidas a tomar na gestão urbanística dos municípios a contenção das áreas urbanizadas na revisão dos planos de diretores municipais, com uma viragem para os centros das cidades, as políticas de reabilitação urbana, assim como a valorização do espaço público com uma maior qualidade ambiental nessas zonas centrais das cidades. João, em relação aos resíduos, à recolha de resíduos, à reciclagem, ao seu reaproveitamento, como é que foi o envolvimento das autarquias? Foi difícil ao princípio? Hoje, como é que ele funciona? Eu tenho a ideia também que, à medida que o vosso projeto foi avançando, também foram exigindo cada vez mais as autarquias, não é? Foram precisando mais delas para outras coisas. Sim, as metas têm vindo a ser cada vez mais exigentes. As autarquias aderiram progressivamente, a adesão era voluntária ao sistema integrado e, portanto, no estabelecimento de parcerias com a Sociedade Ponte Verde. E, felizmente, hoje temos praticamente uma cobertura, eu diria que praticamente 100%, há de ser 99,6 ou 0,7, agora não tenho de cor o número exato, porque há pequenas regiões do país que ainda não estão aderentes ao sistema. Mas como é que conseguiram esse envolvimento tão grande? A adesão voluntária de um conjunto de autarquias, porque nós não trabalhamos com autarquias individuais, nós trabalhamos com agrupamentos de autarquias. Sim. Porque eles, para efeitos de gestão de resíduos, estão agrupados. Ao aderirem ao sistema Ponte Verde e ao começarem a implementar as políticas de gestão de resíduos, nomeadamente através das recolhas seletivas, nós depois pagamos às autarquias contrapartidas financeiras pelo esforço que eles desenvolvem de recolha seletiva e de preparação dos materiais para reciclagem. E dessa forma, as autarquias... Isso funciona como um incentivo? Sim, em certa medida estamos a custear mesmo a atividade e dessa forma desviam-se esses materiais de aterro ou de incineração, portanto, poupa-se a vida dos aterros, criam-se postos de trabalho. Que para as autarquias também é importante, sim, é fundamental, aterros, não é? É fundamental. E, portanto, chegamos ao ponto de hoje em que temos no país, se eu não estou em erro,
entre 3 a 3,5 vezes mais ecopontos do que caixas multibanco, só para dar assim uma comparação. Mas é interessante. Portanto, já é tão fácil encontrar uma caixa multibanco com ecoponto. Também é verdade, mas quando fala em ecoponto está a falar de todos, o ecoponto é o conjunto dos 3 contentores. Não é um a um. Não, é exato. O ecoponto são os 3 contentores. Temos também depois outros exemplos, como é o caso do Concelho da Maia ou da cidade de Lisboa, que já estão a começar a virar-se para outro tipo de recolha, como seja a recolha porta a porta de resíduos, não tanto por contentores de proximidade, e também com bons resultados. Já nos vai explicar isso, mas eu queria perceber ainda nesta fase, portanto, com que se arrancou, com os ecopontos e com essa necessidade das câmaras ou das autarquias se equiparem com equipamento que pudesse fazer a seleção dos lixos. Isso foi complicado para as autarquias fazer essa adaptação ou não? Tiveram que fazer investimentos também, sim, ou não? As próprias câmaras? Sim, houve financiamentos comunitários na altura dos fundos de coesão. É que eles puderam candidatar, é? Sim, praticamente todas as zonas do país tiveram acesso a fundos comunitários. Depois a percentagem de cofinanciamento é que variava consoante os projetos e as zonas, mas todas elas praticamente tiveram. E portanto, foi através desses fundos que foi possível montar toda a infraestrutura de recolha seletiva, não só do ponto de vista da contentorização, mas também dos edifícios e dos veículos para permitir, digamos, fechar o ciclo da recolha e a apresentação dos resíduos para reciclagem. Pronto, e neste momento temos... Havia a questão da distribuição, de perceber para onde é que aqueles resíduos iam e como é que eles iam ser usados ou aproveitados, não é? Correto. Aliás, a Sociedade de Ponte Verde, um dos papéis que desempenha é depois fazer o procurement das soluções de reciclagem. Portanto, as autarquias dão-nos uma indicação de que resíduos é que estimam produzir e nós depois, através de uma rede de entidades que colabora connosco, conseguimos encontrar o melhor destino possível para cada um dos materiais que são separados para reciclagem. E conseguimos reaproveitar tudo aquilo que recolhemos ou não? Sim, hoje em dia eu diria que as taxas de aproveitamento variam um bocadinho de contentor para contentor. O contentor onde ainda talvez se aproveite menos, talvez seja o amarelo, mas com... Plásticos? Portanto, é o plásticos, metais e pacotes de bebidas. Tem as latas também, sim, não é? Das bebidas. Sim, mas porque também há a noção do consumidor que pode lá pôr às vezes alguns artigos que se calhar não devia lá colocar. Que não pode. E isso depois é o que nós chamamos o refúgio na separação. E contamina o resto dos resíduos que lá estão ou não? Sim. Por vezes sim, mas na generalidade dos casos não afeta de forma adversa depois a reciclagem dos resíduos. Acontece é que estamos a recolher um material seletivamente que depois acaba por não poder ser aproveitado. Ainda Portanto, assim, o amarelo é aquele que ainda tem que trabalhar mais junto dos consumidores. Sim, o amarelo é verdadeiramente o contentor que resulta deste novo empenho quando apareceu a Sociedade de Ponte Verde, porque o azul e o verde já existiam hábitos de reciclagem. Sim. De todas as formas, a taxa de aproveitamento do contentor é já bastante elevada, tanto mais que o estrangulamento do sistema não está nem nas infraestruturas de recolha, nem na indústria de reciclagem, está no consumidor, em nossas casas. Portanto, somos nós que temos mesmo que separar mais das nossas embalagens. Tem que fazer campanhas de informação, não é? Que cheguem às pessoas. Sim, e o que temos feito, ou seja, ao longo dos anos, a Sociedade de Ponte Verde, através dos estudos que tem desenvolvido, tem feito as campanhas para quebrar os mitos do consumidor. Ou seja, quando as pessoas diziam que separar era complicado, explicámos que afinal separar era fácil, a embalagem está vazia. E tiveram uma grande ajuda também dos média, não é? De muitas organizações que se envolveram, criando até os sacos de várias cores para as pessoas poderem usar e ter em casa. Exato, esse foi uma das barreiras psicológicas que já andamos a derrubar desde há uns anos para cá, porque nós já não fazemos estudos de opinião há muito tempo. As pessoas, quando se fazem perguntas na rua, todas querem ficar bem na fotografia e dizem sempre que separam tudo e, portanto, fazemos estudos de observação mesmo nos lares. Há mesmo pessoas que vão aos lares e pedem para ver a cozinha, pedem para ver os caixotes e constatamos que às vezes as pessoas notavam alguma dificuldade, não tanto no saber o que separar, mas mais não tenho espaço, não tenho contentor, pronto. E há uns anos para cá começámos a desenvolver estes concursos de criatividade dos chamados ecobags, portanto, que são sacos rígidos que podem ser colocados em casa para as pessoas separarem as embalagens. Fizemos recentemente o segundo concurso, tivemos cerca de 150 a 200 participantes e depois
Depois, através do Facebook, colocámos os 5 finalistas na nossa página do Facebook, porque neste momento as redes sociais já desempenham um papel fundamental, digamos, também na sensibilização, e através dos votos... É a melhor forma de passar a palavra, não é? Sim, nós estamos praticamente, todo o dia estamos a ser bombardeados com comentários e dúvidas no Facebook, quer dizer, há uma equipa permanente sempre para responder a estas dúvidas. Através de votos, através de um sistema de votação anónimo, foi possível então eleger um vencedor, que é a imagem que estamos a ver no Portanto, é uma forma atrás. de envolver as pessoas. Mas este aqui vem com as imagens dos produtos que é possível colocar lá dentro, não é? Havia uns que eram mais lisos, só com as cores da reciclagem. Esses foram os do concurso anterior. Portanto, estes são os que vão ser produzidos para as ações Mas nós conseguimos encontrar muita variedade já deste tipo de contentores, de pequenos contentores acoplados. Sim, eles estão comercialmente disponíveis. Em tudo quanto é loja que vende este tipo de coisas, não é? Até nos supermercados. Muitas vezes este tipo de embalagens que podem ajudar as pessoas depois em casa a fazer essa separação do lixo. Já vamos falar mais daqui um bocadinho desta evolução que está a ser feita agora no sentido de recolher o lixo porta a porta ou os resíduos porta a porta, porque lixo é um conceito que vai desaparecer cada vez mais, não é? Tudo pode ser reaproveitável ou quase. E essa é uma das noções novas que vai conquistando as pessoas também. Margarida, eu gostava que nos falasse um pouco do trabalho, e porque a reciclagem teve muito a sua gênese e o seu começo nos mais pequenos, e no passar a palavra dos mais pequenos aos mais velhos, aos pais, aos avós, etc. em casa, que trabalho é que está a fazer com as escolas e com as crianças, no sentido também de as motivar para a sustentabilidade? Bom, eu gostava, antes disso, de comentar um pouco esta ideia da reciclagem. Força. A reciclagem, de facto, é importante, mas eu costumo dizer que devia ser tão natural como guiar pelo lado direito da estrada. E acho que quando chegarmos a isso, então sim, se calhar já não precisamos de falar dos resíduos. Como, para ser natural existe sempre um bocadinho de esforço antes, não é? É mandar. A gente também anda naturalmente, mas primeiro aprendeu. Primeiro aprendeu, não é? E caiu algumas vezes. E é por aí que muitas vezes as ações de ambiente começam precisamente a tratar de resíduos, embora o ambiente é muito mais do que isso, e há outros temas muito mais, talvez, prementes, porque este é mais gerível. Quais são os outros mais prementes? A conservação da biodiversidade, por exemplo, portanto, as questões relacionadas com as alterações climáticas e com o uso da energia, que são muito mais difíceis de gerir do que esta questão dos resíduos, porque antes da reciclagem, devíamos trabalhar para os reduzir, não é? E aí já estávamos a trabalhar muito. Depois, então, para reutilizar o que não chega a ser lixo e, por fim, o cidadão que separe. Portanto, ele realmente, nós dizemos que reciclamos muito pouco, não reciclamos quase nada, são as empresas que o fazem, mas se nós ajudarmos a esse sistema, que foi aqui muito bem explicado... Mas devíamos, portanto, começar por produzir menos resíduos. Exatamente. Portanto, e a educação tem que começar por aí, como eu li outro dia há pouco tempo, tudo o que precisamos é de menos, all you need is less, ou seja, para trabalharmos no sentido de que os recursos devem ser mais bem utilizados e não aumentar a quantidade e depois arranjar soluções para tratar esses desperdícios, mas sim, portanto, pensá-los de forma global, não é? Na tal forma mais sustentável, e nesse sentido acho que devemos, quando falamos em ambiente, fico sempre um pouco arrepiada quando o ambiente é só igual à reciclagem, por isso esta é a minha observação. E é nesse sentido que vai o trabalho com os jovens. Faz. Curiosamente, os jovens agarram muitas questões ambientais pelos resíduos, porque lá está, ainda não é natural, ainda não é como conduzir do lado direito da estrada e ainda é algo muito evidente que tem que ser trabalhado. Mas, a partir de certa altura, e estou agora a referir as ecoescolas já que estão num programa, de facto, de continuidade de vários anos, 16 anos já que o programa existe, e as escolas que estão há mais tempo já vão muito para além dos resíduos, preocupam-se, têm a sua horta biológica na escola, preocupam-se com ações de reflorestação, preocupam-se com as questões da sustentabilidade energética e da mobilidade, portanto, têm realmente já preocupações noutras áreas e que são fundamentais. Agora, de facto, os resíduos é sempre o primeiro tema, e não é só em Portugal. Nas ecoescolas a nível mundial, portanto, dado que existem 50 e tal países, o primeiro tema de trabalho foi sempre os resíduos. E, portanto, foi depois desse problema já estar mais resolvido
resolvido, é que se avançou depois para outras áreas que acabam por ser até mais importantes, mas menos evidentes, digamos assim. E o que é que podíamos trabalhar mais a esse nível que não trabalhamos? Os aspectos que eu referi, por exemplo, as questões da biodiversidade, que não são tão evidentes, a importância que a biodiversidade tem para as nossas vidas. Não, eu isso percebi, mas estávamos a falar, por exemplo, de resíduos, estávamos a dizer que, e estávamos as duas aqui a chegar à conclusão que o melhor é produzir menos resíduos. Reduzir, sim. A esse nível, que tipo de sensibilização ou de trabalho podia ter sido feito, ou pode ser feito, que não foi feito ainda? Pode ser, portanto, as campanhas de sensibilização podem começar a ter mais efeito na mudança real de comportamentos e as pessoas realmente perceberem que, por exemplo, em vez de comprarem 5 garrafas de 1 litro, devem comprar um garrafão quando vão às compras, perceberem que se calhar devem preferir aqueles produtos que, em vez de 3 embalagens, só têm uma, perceberem que ao devem nível das empresas também não é ao... preciso fazer esse tipo de sensibilização, envolver as empresas logo no processo de... Obviamente. Enquanto o sistema de produção não pensar o produto do berço à cova, ou seja, em todo o impacto que ele tem desde que estou a perguntar isto porque a minha dúvida é essa: o mais importante é pormos aqui o enfoque no consumidor, de rejeitar aquilo que tem embalagens a mais, ou fazer essa escolha, ou se não era mais importante fazer isso logo ao nível da produção? Tem que ser em simultâneo, não é? Portanto, o consumidor não pode optar por uma coisa que não existe no mercado. Se quando vamos comprar uma pasta de dentes só existem pastas de dentes que têm 3 embalagens, eu se quero lavar os dentes tenho que comprar. Agora, se os produtores perceberem que o consumidor prefere produtos ambientalmente mais, com menos impacto, as próprias empresas vão adaptar-se e vão produzi-los. Estamos longe dessa sensibilidade ainda? Estamos a caminhar, mas às vezes as questões económicas colocam-se pelo meio, não deviam ser, porque ser sustentável então, também é ser mais económico. Ter uma embalagem em vez de 3 é ser mais económico, mas não? 3 embalagens deve ficar mais caras. Há outros fatores que interferem, não é? Nomeadamente questões como o marketing e lobbies que estão no meio de todo este processo e que por vezes... As próprias empresas de embalagens, talvez. Exatamente, também. E por vezes não é tão simples perceber que ser de facto mais económico é também ser mais ecológico. E às vezes ainda há aquele mito que, por exemplo, o papel reciclado é mais caro do que o papel normal e, portanto, então não se vai para alguns produtos ditos ambientalmente mais amigáveis porque parece que são mais caros e compra-se mais barato produtos que são mais perecíveis. Portanto, acho que há muito trabalho aqui a fazer, mas fundamental, muito importante, acho que todo o sistema económico, quem produz, tem que incorporar estes princípios e, portanto, daí a nossa preocupação também na educação. Da educação não é só das crianças, é dos decisores e é dos futuros decisores, porque um gestor que está numa empresa, se incorporar estes princípios, vai conceber um produto que vai ter menos impacto. E vai ter pelo menos essa preocupação, não é? Vai ter essa preocupação, porque também já cresceu com essa preocupação e, portanto, quando passa a vida ativa e quando chega ao momento de tomar decisões, as suas próprias ações também já vão interiorizar essa preocupação. Por exemplo, para os meus filhos não faria sentido neste momento termos só um caixote de lixo em casa. Ficam quase já estão habituados, não é? A 3 ou 4, não é? É tal hábito, os tais hábitos que se vão adquirindo e que se vão, que as pessoas vão apropriando e que já não é preciso estar a repetir. Passa a ser natural, como dizia Passa a ser natural, é? exatamente. A Liga para a Proteção da Natureza realizou através do Centro de Castro Verde o primeiro grande projeto ambiental do país. E é por isso que esta associação tem desenvolvido um conjunto de políticas de sustentabilidade em complementaridade com esse município. O projeto Eco 21 pretende que os municípios equacionem uma crescente preocupação com a sensibilização e educação das populações, de forma a trabalhar na mudança de atitudes e comportamentos e caminhar assim no sentido de um desenvolvimento mais sustentável. Em 2002, a implementação da Agenda 21 tornou-se mais plena com a afirmação da década de 2005-2014 como a década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Há muitos municípios que, por exemplo, quando houve a criação da rede Natura 2000 na União Europeia, viram grande parte do seu território fazendo parte dessa rede Natura 2000 e aí colocou-se uma questão muito concreta que é quem é que vai gerir a rede Natura 2000? Vai ser o Estado ao nível central, na altura o Instituto da Conservação da Natureza? Vão ser os municípios? Vão ser os privados? Digamos que o modelo de gestão não ficou muito concretamente definido. E se isso, por um lado, foi menos positivo à partida, também deixou
mais margem para, localmente, os municípios, as ONGs, os autores locais, chegassem eles próprios a modelos de gestão. E no caso concreto de Castro Verde, ou seja, da zona de proteção especial para as aves de Castro Verde, foi um bocadinho isso que se fez. O sucesso da implementação do ECO 21 passa pelo envolvimento efetivo de todos os parceiros, com especial ênfase nos municípios, destinatários últimos do projeto. Dentro desta temática das políticas de sustentabilidade nos municípios, a Comissão Europeia iniciou a primeira fase do projeto das cidades sustentáveis em 1993. Nesse mesmo ano, foi realizada a compra dos primeiros terrenos em Castro Verde por parte da Liga para a Proteção da Natureza. E assim começou a implementação das políticas de sustentabilidade no município. Foi a própria Câmara Municipal de Castro Verde que, quando detectou uma ameaça para a agricultura e para a conservação da natureza no seu território, que no seu plano diretor municipal interditou uma boa parte do concelho à florestação com eucaliptos, que iam, no fundo, eliminar o habitat das aves estepárias, que são aves muito ameaçadas a nível europeu. Portanto, a Câmara deu esse primeiro passo, mas foi um passo conjugado com a LPN e também com os serviços, na altura do Ministério da Cultura e Florestas e do Ministério do Ambiente, que também criaram ali a Zona de Proteção Especial de Castro Verde. Para Nuno Sarmento, existe neste município, com cerca de 8.000 habitantes, uma grande responsabilidade social desta instituição. A Liga para a Proteção da Natureza é a maior proprietária em Castro Verde, com 1.850 hectares, distribuídos por 6 propriedades. O município, neste caso o município de Castro Verde, tem apostado muito numa vertente da sustentabilidade que tem a ver com a manutenção da agricultura tradicional e a aposta na conservação da natureza como eixo estruturante do próprio município. Para este representante da Liga para a Proteção da Natureza, a principal dificuldade tem sido arranjar uma solução científica para a conservação daquele habitat a longo prazo, uma vez que os solos desta região têm um grande risco de desertificação. Este é um ponto que, para ser desenvolvido, necessita de uma boa receptividade por parte dos agricultores quanto à inovação dos métodos de trabalho e proteção das terras. Marta, este é um exemplo de um projeto que, apesar de beber inspiração também na Agenda 21, tem depois também um envolvimento da própria autarquia avançando para outros campos. Há mais exemplos em Portugal paralelos à Agenda 21, em que as autarquias se mobilizem elas para criar projetos próprios que possam ter mais valia a nível de sustentabilidade? Posso lhe dar um exemplo que temos aqui na área metropolitana do Porto, onde foi adotada uma metodologia muito próxima e dentro da filosofia da Agenda 21 local para trabalhar de uma forma colaborativa entre diversas autarquias. Nem sequer estamos a falar de apenas uma autarquia, estamos a falar de várias, que trabalharam em conjunto para definir quais os problemas, neste caso, os problemas ambientais mais estratégicos na área metropolitana. Autarquias, universidades, cidadãos, organizações não governamentais tentaram traçar este panorama e, como resultado deste diagnóstico e deste plano de ação que foi feito em conjunto, hoje em dia temos um projeto de reflorestação com espécies nativas na área metropolitana do Porto e que é uma consequência deste projeto. Portanto, ele nasceu no diagnóstico que foi feito pelos cidadãos e pelos técnicos, esta necessidade de plantarmos árvores nativas, resultou numa ação do plano de ação e neste momento está a ser implementada. Portanto, é um exemplo... A primeira ação do plano de ação, ele tem mais ou não? Ou vai-se resumir a isto, à reflorestação? Existem outras ações que estão em curso e, como eu já referi, quando as autarquias, esta é a minha perspectiva, quando as autarquias abrem estes processos de diálogo, elas nunca podem ficar com a carga toda no sentido de terem que implementar todas as ações. Cabe depois, e como já foi referido pela Patrícia também, que os cidadãos e as organizações, ao conhecer este plano, pensem o que é que eu posso fazer para ir de encontro a esta estratégia. Mas é importante também que seja a autarquia a agregar as pessoas, não é? Ir à procura dos repare, neste caso deste projeto intermunicipal, que se chama o Plano Estratégico de Ambiente da Área Metropolitana do Porto, chama-se Futuro Sustentável, neste caso resultou um plano de ação. E foram as autarquias que efetivamente trabalharam no sentido de chegar ao final e existir esse documento. E ele está disponível e pode funcionar como orientação para qualquer organização
organização. A Universidade Católica, por exemplo, conhecendo, enfim, tivemos a vantagem de estar desde ser envolvidos no processo, mas conhecendo quais as linhas estratégicas deste plano, fomos de alguma forma desafiar a área metropolitana para se implementar algumas daquelas ações e outras entidades. Por exemplo, aqui na área metropolitana também nasceu um projeto interessante, que é o Projeto Rios, que é mais uma vez uma universidade e em conjunto com organizações não-governamentais, que também está a trabalhar no sentido de implementar um dos projetos que está neste plano de ação, que tem a ver com a melhoria das linhas de água, com a requalificação e com o envolvimento dos cidadãos nesse processo. Como é que isso está a ser feito, nomeadamente esse Projeto Rios? Esse projeto Rios, enfim, eventualmente a Patrícia até poderá falar melhor, Patrícia, quer está mais por dentro. Pronto, o Projeto Rios também nasceu de uma universidade, de algumas estratégias que deveriam já ter sido implementadas em relação à reabilitação das ribeirinhas e conta sobretudo com a participação pública, ou seja, são feitas várias saídas de campo, as monitorizações, as limpezas, as ações são promovidas pelo Projeto Rios, mas são na sua maior parte postas em prática pelos cidadãos que se juntam a estas organizações. Pelas organizações, por exemplo, a Quercus faz parcerias com o Projeto Rios no sentido de juntar os voluntários da Quercus para um bem, não é, para dinamizar algumas ações de campo que têm resultado numa reabilitação de algumas ribeiras aqui do Porto. Inclusive, eles têm uma... Como é que isso funciona? Aproveitam os fins de semana em que as pessoas são mais disponíveis para fazer esse trabalho? Como é que é? Sim, normalmente tentamos sempre promover esse tipo de ações quando, ao fim de semana, lá está, ao sábado, domingo nem tanto, não há tanta adesão. Envolvem as escolas também? As escolas também, muito. O Projeto Rios trabalha muito com as escolas e depois tem uma fase do projeto que é a adoção de um troço de rio, ou seja, qualquer pessoa, aqui, dessa questão de adotar uma parte do rio em que os cidadãos vigiam aquela zona, não é? Exatamente, são eles que fazem a monitorização, portanto adquirem um kit que tem todos a metodologia para fazer as análises da água, aquelas mais simples, indicadores biológicos de biodiversidade, portanto são os próprios cidadãos. Isso nasce de uma ideia isso é educação ambiental também. Neste caso nasce de uma ideia da Universidade do Porto. No nosso caso, da Universidade Católica, nós promovemos o projeto Futuro, projeto das 100 mil árvores na área metropolitana do Porto, que segue exatamente este princípio de que as autarquias têm que fazer o seu papel, têm que afetar áreas para plantação, recursos físicos e humanos, mas que os cidadãos também têm um papel importante e estão dispostos e disponíveis para o colocar em prática. Portanto, efetivamente, a autarquia funciona como o agregador que me referiu, mas há entrada de outros parceiros e neste caso, digamos que o pontapé de partida foi dado por nós. O João há pouco falava do caso da cidade de Ponte Verde, da forma como o facto da cidade ter trabalhado com organizações de municípios e não com municípios individualmente pode ter também ajudado a esse sucesso. Estava-me a falar também aqui deste projeto do Porto em que acontece precisamente o mesmo, é a área metropolitana toda, portanto uma série de autarquias que se juntam. Essa união não poderia trazer melhores resultados do que estarmos a trabalhar com os municípios um a um? Efetivamente há um conjunto de desafios que não podem ficar dentro das barreiras municipais, não é? Porque se extravasam as barreiras municipais. Neste caso, o caso das florestas em particular, se herder, por exemplo, no mesmo município ao nível de recursos financeiros. E mesmo ao nível da tecnologia que existe, de todos os meios que são necessários, provavelmente as autarquias em conjunto conseguiriam ajudar-se muito mais umas às outras neste processo do que sozinhas, ou não? Sem dúvida. Por exemplo, no projeto Eco 21, porque é que ele funciona individualmente e não pode funcionar por conjuntos de autarquias ou por grupos de autarquias? Há muitas ações que são valorizadas individualmente, mas que eles se desenvolvem em conjunto. Eu penso que depende realmente, como foi referido pela Marta, do tipo de problemas que estamos a analisar. Há uns que têm que ter resolução de proximidade
e há outros que de facto é preciso congregar regiões mais vastas. Por exemplo, um plano de mobilidade só faz sentido com um conjunto de municípios, nomeadamente, mas não só uma área metropolitana. A questão da floresta... Mas depois conseguem avaliar isso a nível individual? Se o plano é conjunto, como é que avaliam isso depois autarquia a autarquia, nomeadamente em relação à mobilidade? Mas em cada autarquia tem que haver estruturas também, não é? Portanto, para fazer parte do plano tem que ter as suas próprias estruturas, o que é ali valorizado. Por exemplo, no caso da mobilidade, valorizam-se aspectos como a acessibilidade aos edifícios, portanto, que têm que ser implementados localmente, mas também, obviamente, a existência de redes para transportes suaves, transportes ativos ou de transportes públicos, aí já será uma agregação maior em termos territoriais que fará sentido analisar. Será mais complicado para uma autarquia pequenina do interior, com pouca poluição, com pouca gente a morar, entrar num projeto deste ou num programa destes e conseguir alcançar resultados do que, por exemplo, uma grande autarquia onde tem muitos problemas de mobilidade, de pessoas, de energia, de consumo de energia, etc. Como é que vocês fazem essa distinção? Sim. É que elas estão são muito desiguais, não é? Sim, mas o próprio projeto, o próprio programa prevê isso. Portanto, há indicadores que não são aplicáveis a determinados municípios e outros que são exigíveis em determinados municípios. Por exemplo, nós temos municípios relativamente pequenos, como a Viz, interiores, como referiu, como Manteigas, que têm tido, portanto, bons resultados em termos do projeto, e temos municípios com grandes e com grandes recursos, como o Porto, ou como Cascais, ou Vila Nova de Gaia, que também participam. Agora, as metas são um pouco diferentes. Há, portanto, objetivos que uns são obrigados a atingir e outros terão que atingir outros objetivos, precisamente tendo em atenção a diferença dos municípios. Por exemplo, não vamos avaliar a agricultura sustentável num município que não tem atividade agrícola, e também não podemos avaliar a gestão das praias num município que não tem praias no seu interior, não é? Portanto, há indicadores aplicáveis e não aplicáveis em determinados municípios, e é através desse sistema que se faz esta, digamos, equiparação e esta gestão. Os municípios são muito diferentes uns dos outros, não é? Têm naturezas e características muito diferentes. João, estávamos a falar há pouco, não desenvolvemos esta nova fase então em que estou a entrar agora, que é o de fazer a reciclagem porta a porta. O que é que isto... peço desculpa. A recolha porta a porta dos resíduos. Porquê avançar para aí? Ora bem, só é uma opção do município. Portugal tem a sua recolha seletiva alicerçada toda na recolha por ecopontos. Cada país da Europa, onde existe uma entidade gestora para a gestão dos resíduos de embalagens, houve liberdade para adotar o método de recolha que entendeu ser mais correto. Existem vantagens e desvantagens entre o ecoponto e o porta a porta. Essencialmente, e muito resumidamente, o ecoponto exige aquilo que nós às vezes na brincadeira chamamos o separador profissional. Ou seja, a pessoa tem que estar em casa, tem que saber o que é que está a separar e tem que se dispor a andar 50, 100 metros, 200 metros para chegar ao ecoponto mais próximo, e quando lá chega já só leva coisas que sabe que lá pode colocar. Portanto, exige uma maior formação da parte do consumidor doméstico. E acima, formação e informação. Nós falamos muitas vezes em informação, mas também é preciso informação. O porta a porta facilita a vida ao consumidor. Ou seja, na prática, acaba por ser um sistema... Ele tem que fazer na mesma a reciclagem. Sim. Tem que fazer a separação. Mas o esforço de deposição de resíduos é semelhante ao dos resíduos indiferenciados. Ou seja, imagine, se mora, por exemplo, numa zona de vivendas ou num prédio, o porta a porta significa que vem cá abaixo, coloca num contentor específico, ou se mora numa vivenda, há um dia específico em que põe um contentor com rodinhas ou uma caixa cá fora da sua porta e passa um caminhão e leva. Ou seja, não tem que fazer uma distância tão grande. O contra do porta a porta é que é mais caro, e exige uma maior formação e consciência da parte do consumidor. Porquê? Porque existe uma tentação, como o sistema é mais fácil, de pôr tudo e, portanto, corre-se o risco de depois, às vezes, as taxas de contaminação poderem ser superiores. Resíduos, exatamente. Não é? De qualquer maneira. Agora, uma coisa é certa, o porta a porta, de uma maneira geral, gera melhores resultados em termos da participação do consumidor para as recolhas seletivas. Portanto, ele separa mais. Portanto, o consumidor é preguiçoso. Sim, tem que se facilitar a vida ao consumidor, é um facto. Portanto, a escolha é um bocadinho, a opção é do município,
portanto, eu diria que a maior dificuldade está no planeamento e na implementação do que propriamente na execução, porque se ele for bem planeado e pensado, depois tudo corre sem grandes problemas. E aqui o caso da Maia é um excelente exemplo, porque já tem alguma tradição... Foi o primeiro município a fazer a recolha? Não, o primeiro município a fazer a recolha porta a porta, se eu não estou em erro, foi Oeiras. Ainda nos anos 80, finais dos anos 80, se a memória não me falha. Portanto... Mas estava a dizer que a Maia era um bom exemplo? A Maia é um bom exemplo porquê? Porque, do ponto de vista de edificação, não tem muitos edifícios altos, tem edifícios mais de médio porte e tem muitos bairros de vivendas. É mais fácil fazer a recolha? É mais fácil integrar nesse tipo de ambientes. Em todo o caso, pronto, a opção é do município, é um sistema que exige um pouco mais de cuidado, mas que, se for bem gerido, os resultados são extremamente interessantes. E, portanto, temos esses dois exemplos agora em que, no caso específico da Maia, estão a associar a recolha, o método de recolha, a uma medida que é inovadora, embora já esteja preconizada digamos, nas diretivas europeias, que é, e para usar o palavrão em inglês, que é o pay as you throw, ou seja, ao fim e ao cabo é o princípio do poluidor pagador, em que cada contentor tem um chip e, portanto, o caminhão, quando recolhe, sabe qual é a habitação a que aquele contentor pertence. E, portanto, consoante o número de baldeamentos de contentor, depois é possível passar para o município o custo da gestão dos resíduos, que é, aliás, um dos grandes problemas que nós temos muitas vezes. E quando passarem, eles deixam de pôr o lixo cá fora? Não, e de o reciclar? A questão é que se... Não, isso não é contraproducente, em relação a todo o trabalho que tem sido feito de educação? Não, porque o pay as you throw é aplicável aos resíduos indiferenciados. Ok. Ou seja, a seletiva... é livre de portanto, a ideia é um pouco essa. A ideia aí poderá ser mesmo, então, motivar as pessoas cada vez mais para fazerem essa separação. Estamos mesmo no final. Eu não sei se querem acrescentar coisas ou informação que seja útil lá para casa. Margarida? Sim, eu gostava só de deixar a informação de que as candidaturas ao ECO 21 terminam este ano, agora é 5 de julho, essa informação, para os municípios. Portanto, para quem quiser, mesmo que não se candidate, experimentar o projeto, estamos disponíveis para colaborar agora durante este mês. Marta? Eu fazia um repto a todas as pessoas que nos estão a ouvir que efetivamente procurem no seu município, porque há muitas coisas a acontecer, há muitas iniciativas que deem também esse passo de procurar e de tentar associar-se às iniciativas em curso. A página na internet das autarquias pode ajudar, de cada Câmara, não é? Sim. Porque geralmente essas informações estão lá. Exatamente. E fazia uma outra nota para quem gosta destas temáticas da sustentabilidade, que de 3 a 5 de julho em Cascais vai haver um encontro Glocal 2013, onde se vai debater mais profundamente estas temáticas. O local e o global, não é? Exatamente. E vai-se falar de quê? De orçamentos participativos, por exemplo, como é que os cidadãos podem colaborar na definição de onde é que se gasta o dinheiro no seu município. É um conceito que cada vez mais existe e que algumas juntas de freguesia estão a pôr em prática já. E municípios também. Vamos falar também de moedas locais, estas moedas alternativas que começam a surgir em muitas cidades europeias. Vamos falar sobre a Agenda 21 local, sobre transição, um encontro bastante completo. É aberto a quem quiser assistir ou não? Estão abertas as inscrições online, se procurarem no Google. Ou é para especialistas, para técnicos? Não temos só especialistas, apesar de ser muito procurado por especialistas, temos muitos cidadãos com interesse na temática que também o procuram. Patrícia, quer deixar mais alguma informação? Eu gostaria só de deixar também apelar um bocadinho às pessoas que nos estão a ouvir, que se voluntariem, que procurem associações locais que promovam o bem-estar da comunidade. Em relação a Quercus, como é que podem fazê-lo? Podem contactar a Quercus, temos um site, temos Facebook, temos lá, as atividades todas estão lá e os projetos que estão em curso também. As informações estão lá? Estão lá e todas. E vocês fazem esse apelo geralmente para que as pessoas possam juntar-se a vós? Claro. Portanto, é uma questão de estar atento e ir seguindo. Exatamente. Hoje em dia é fácil essa comunicação via internet e que sejam mais participativos, mais ativos, que tentem conhecer melhor a zona onde habitam, porque acho
acho que por aí poderá ser mais fácil a resolução de vários problemas E que se envolvam, não é? E que se envolvam. João, também estava a falar há pouco do Facebook, que acho que está a funcionar muito bem também em relação à cidade de Ponte Verde, não é? Sim, nós temos já mais de 66 mil fãs e tem sido uma loucura, digamos, a adesão das pessoas. Tínhamos e temos uma linha Ponte Verde. Não bastam, não valem nada, é preciso que as pessoas puxem nas coisas. Sim, é mesmo interagir. Por lá que não custa nada. Portanto, eu convidava as pessoas a acederem ao nosso site institucional, ao ponteverde.pt ou também à página do Facebook, e pegando aqui também nas palavras da Patrícia, uma vez que a ação de cada um de nós é importante, que as pessoas se envolvessem também cada vez mais com as juntas de freguesia e com os municípios, no sentido de separarem cada vez mais as embalagens e contribuírem positivamente para aquilo que a autarquia pode fazer, dando sugestões ou de melhorar a qualidade do serviço ao nível da recolha de resíduos. E já agora vou aproveitar aquilo que a Maria disse também, que usem cada vez menos embalagens, não é? Exatamente. Consumam menos embalagens. Consumam de forma racional, sustentável. Prevenção. Já é possível gerir a diabetes através do telemóvel? Vamos saber como, nas respostas dos parceiros. Olá, José Luís Medina, bem-vindo à Sociedade Civil. Está aqui a representar a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Então, as novas tecnologias já estão a ajudar também na saúde aos diabéticos? É verdade. Isto é consequência de um estudo, um teste que foi feito na unidade de bombas infusores de insulina e que resulta de uma parceria entre a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal e uma operadora de comunicações móveis. Sim. E que permite, a ideia é estar disponível 24 horas para informar as pessoas com diabetes em relação a alarmes que podem surgir e para melhorar o acompanhamento e também melhorar a qualidade de vida. As pessoas então, o que é que se fez? Criou-se uma aplicação para telemóvel, é isso? Criou-se uma aplicação que está integrada na plataforma informática da Associação Protetora e para a qual... pode ser descarregada lá, exatamente, é isso? Para a qual página? A pessoa com diabetes vai transmitir os valores da sua glicose no sangue e as doses de insulina que tem tomado. Portanto, isso permite, de facto, que... Mas basta descarregar a aplicação, é isso? Ou é preciso fazer algum tipo de inscrição para depois ter acesso a essa ou introduzir essa informação permanentemente? Neste momento está perfeitamente aberta a todos os utentes da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, que tem que ter, evidentemente, um smartphone para permitir a sua comunicação por voz, por SMS ou por e-mail. Quais são as vantagens de usar este sistema? Como sabe, a diabetes é uma doença crónica e que, por vezes, tem alguns incidentes que têm que ser evitados. A pessoa, assim, sente-se mais segura porque permite ter sempre 24 horas uma voz, uma pessoa, um profissional de saúde que a vai informar da atitude a tomar em relação a esses incidentes. Então funciona como uma espécie de uma linha verde, é isso? Por exemplo, pode ser, de modo que está sempre disponível para atender a pessoa com diabetes que está integrada nesse sistema. Mas só tem essa funcionalidade ou tem outras? Permite também que o profissional de saúde tenha acesso em qualquer local ao histórico digamos assim, do procedimento do doente, do tratamento desde do que doente. o doente introduza lá esses dados e essa informação, não se esqueça de o fazer, não é? Tudo Porque isso. senão... Estes doentes com doenças crónicas, e particularmente com a diabetes, e particularmente nos doentes que estão tratados com insulina, já têm um processo de educação que lhe permite, em certa medida, alguma autonomia em relação a determinadas alterações. Já tem uma série de rotinas adquiridas, exatamente. Não é? Isto é, digamos, mais um aperfeiçoamento, melhora o acompanhamento da doença e a qualidade de vida, porque o doente sente-se mais seguro. E, portanto, qualquer doente que esteja inscrito na associação pode ter acesso a este serviço, não é? este novo serviço. Já temos pessoas inscritas? Ele já está a ser usado? Está a ser só testado? Já está a ser usado. O teste foi feito precisamente com as pessoas que utilizam bombas de infusores de insulina no ano anterior. E, portanto, como foi um sucesso, resolveu-se estender a todas as pessoas com diabetes. Foi um sucesso, foi testado no ano passado? Foi testado no ano passado. E em que é que ele foi um sucesso? Houve muita gente a aderir? Foi a forma como ele funcionou? Houve muita gente a aderir e isso tem influência no controle da própria doença. Há um estudo antigo, já em 1991, que foi o DCCT, em que também se utilizou pela primeira vez o controle à distância por telemóvel. Sim. Isso permitiu, de facto, que os profissionais de saúde estivessem sempre disponíveis para a pessoa, sempre que lhes transmitissem variações no seu controle, que dessem instruções à pessoa com diabetes para ela fazer modificações nas doses de insulina, e isso deu resultados notáveis. No que diz Porque a resposta é imediata, não é? A resposta é imediata e permitiu assim diminuir as complicações da diabetes. E a resposta também,
que ela seja rápida também é muito importante nestas situações, ou não? Exatamente. Quantas pessoas é que participaram neste teste o ano passado, deste sistema de monitorização? A Associação Protetora tem neste momento, salvo erro, 106 pessoas com bombas infusoras de insulina. E foram essas que foram submetidas a este teste. Portanto, ela agora está disponível, o sistema está disponível para todos os sócios, não é, da associação, mas para só todas interessa... as pessoas que estão assistidas na PDP, exatamente. Mas não interessa para todas, não é? Interessa só para quem usa este tipo de bomba, ou não? Todos podem inscrever-se, mas aqueles que podem necessitar de mais intervenção são precisamente as pessoas que estão a tomar insulina. Ainda é possível melhorar este sistema no sentido de lhe incorporar mais funcionalidades? Estão a pensar nisso ou não? Para já, pensamos neste, digamos. Isso depende depois também da própria operadora e dos seus sistemas de E isto é um informática. sistema novo? É um sistema, é uma inovação feita cá? Ou era um sistema que já existia lá fora e que foi adaptado? Foi um sistema que foi precisamente preparado com este objetivo por essa operadora que colaborou connosco. Já agora, vale a pena sempre lembrar um pouco às pessoas a importância desta doença, no sentido de que ela seja prevenida quando é possível preveni-la, não é? Com certeza. Vamos deixar essa mensagem lá para casa? Nós temos mais de 1 milhão de diabéticos no país e temos pessoas em risco de diabetes, cerca de 26,5% da população. Portanto, pessoas que sejam obesas ou que têm excesso de peso, com antecedentes familiares de diabetes, têm elevado risco para diabetes. E, pessoas portanto, com vida sedentária devem consultar o médico. Devem consultar o seu médico de família. E perceber em que estado estão. Exatamente. E as pessoas que têm vida sedentária, essas têm que modificar também o seu estilo de vida, têm que começar a andar. Hoje, felizmente, com as infraestruturas que as autarquias vão construindo, já se vê muita gente a fazer os seus passeios e isso é muito importante. Combater a obesidade é combater também a diabetes, sobretudo a diabetes tipo 2. José Luís Medina, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil falar-nos deste sistema que ajuda a gerir a diabetes através do telemóvel e esperamos que ele continue a ter sucesso e que tenha outras ideias com novas tecnologias que possam ajudar também os doentes. Estamos a trabalhar nisso. Muito obrigado. Vêm aí as notícias dos parceiros do Sociedade Civil com temas que podem interessar-lhe. Ora, veja. 2 décadas após o apartheid na África do Sul, o programa Gulbenkian Próximo Futuro faz um ponto da situação e dedica grande parte da programação de verão a este ponto do globo. Pensamento e literatura, arte pública, exposições de fotografia, música, cinema, teatro e dança enriquecem a programação que decorre até 7 de julho em diversos locais. Saiba mais em gulbenkian.pt. Com o objetivo de promover a observação e a proteção da natureza, a Quercus promove o primeiro concurso nacional de fotografia da Quercus. A iniciativa é destinada a fotógrafos amadores e profissionais e as candidaturas podem ser submetidas até 20 de agosto. Conheça as condições de participação em quercus.pt. No âmbito da programação cultural Concertos em Rede, está de volta ao ciclo de concertos Música nos Mosteiros Portugueses, Património da Humanidade. As apresentações decorrem até 24 de agosto com a presença da Orquestra de Câmara Portuguesa, Orquestra de Jazz de Matosinhos e Mário Lajinha Trio. Conheça a programação em imc-ip.pt. De acordo com a Amnistia Internacional, os 6 milhões de pessoas das comunidades ciganas que vivem na União Europeia são a maior e uma das mais discriminadas da Europa. Neste sentido, a Organização Internacional está a realizar uma petição destinada à Comissão Europeia a exigir que esta garanta o cumprimento da legislação antidiscriminação e as normas de direitos humanos da União. Participe através de amnistia-internacional.pt. Até ao dia 30 de setembro, o Museu Nacional do Traje apresenta a exposição Memória mais Criatividade igual Mudança Social. Uma união das obras do museu com algumas peças da coleção do estilista José António Tenente. Estamos quase a fechar o programa de hoje, dedicado a tentar perceber um pouco qual tem sido o trabalho que os municípios têm feito no âmbito da sustentabilidade e vamos aproveitar para deixar alguma informação lá para casa sobre estas matérias, nomeadamente começando aqui por um livro que a Patrícia trouxe, não é? E que é um livro que a inspira. Que me inspira. Criar cidades sustentáveis. Conte-me porque é que este livro a inspira.
porque retrata ou acaba por fazer uma abordagem de uma cidade como um organismo vivo, com os vários fluxos e com as várias interligações que nós falamos há pouco, que são muito importantes. E nessa base eu recomendo o livro, a leitura a toda a gente, porque de facto é inspirador no sentido que nós compreendemos como é que nós podemos fazer parte ativa das cidades, não é? Que foi a mensagem que deixou aqui desde o início do programa. Marta, e agora vamos ver também aqui alguns projetos, ou pelo menos são pequenos documentos que têm informação sobre vários projetos ligados com municípios e a sustentabilidade, e em que a Católica esteve envolvida também, não foi? Sim, sim. Começamos aqui pelos 10 compromissos de Águeda pela sustentabilidade. Este livrinho tem o quê? Foi produzido no âmbito da Agenda 21 local de Águeda e não é mais do que um conjunto de compromissos que o município e as organizações e os cidadãos assumiram levar a cabo nos próximos anos. Por exemplo, proteger o solo, por exemplo, aumentar a reciclagem de resíduos e a redução dos resíduos, etc. Não temos tempo. Marta, depois temos aqui uma coisa semelhante, penso em relação ao estado de sustentabilidade de Ceia. Exatamente. Esse é o ponto de situação de como é que Ceia está em termos de sustentabilidade. Portanto, não tem a ver tanto com compromissos como aquele, tem a ver mais com o ponto de situação. Ponto de situação. É um diagnóstico, um resumo do diagnóstico. E depois temos aqui uma informação mais geral, não é? Exatamente. Esses são guias que foram produzidos pela Câmara Municipal da Maia. Sim. Também no âmbito da sua Agenda 21 local, para os cidadãos, nesse caso em particular para as associações, com um conjunto de dicas práticas de como e depois, ter este último é aquilo que já falámos em relação à área metropolitana do Porto. Portanto, tudo isto está online, onde é que pode ser procurado? Nas respectivas páginas municipais. Nas páginas dos municípios, toda esta informação está lá. Sim. Muito obrigada. Vamos fechar o programa e agradeço aos 4 por terem vindo conversar connosco esta tarde. Vamos fechar o programa deixando como sugestão o último livro de José Eduardo Agualusa, A Vida no Céu, o romance mais recente. E o Sociedade Civil vai voltar amanhã com um programa dedicado aos amigos de 4 patas. São muitos animais abandonados por esta altura que encontram a morte nas estradas enquanto vagueiam em busca de alimentos, por exemplo, e de abrigo. Há muito que deve saber antes de decidir ter um animal, animais de companhia. Como estimá-los é o tema do próximo Sociedade Civil, porque Sociedade Civil somos todos nós.